Fala, meu lindo, minha linda. Vocês quase me matam do coração. Por exemplo, fiquei sozinho, do nada. E para você que está aí assistindo a gente, essa é a série Plenitude. Nós começamos hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos em Tubarão, Santa Catarina. Mas a partir de agora, essa mensagem é para o mundo inteiro. E se você está acompanhando, aonde você estiver, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Gente, isso aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreve, é rapidinho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, com exceção do dia que a gente foi hackeado, tem uma mensagem nova no canal, uma palavra de Deus para você. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz o seguinte: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atender a minha aflição da tua serva, e de me lembrares, a tua serva não esquecerá. Se a tua serva ter um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Amém. Algumas coisas na vida a gente tem muita dificuldade. E talvez uma das principais é esperar. Nós temos um problema quando nos exigem paciência, quando nos exigem que a gente acalme o coração e espere. Essa mulher é uma mulher que já está esperando há muito tempo por um milagre. Mas eu confesso para você que essa mensagem, ela não nasceu enquanto eu li esse texto. Eu precisei desse texto para ter uma resposta para algo que de verdade me marcou durante os dias que passaram. Eu estava num evento da nossa turnê A Resposta. Eu sou muito curioso, muito curioso. E do nada eu olho para o auditório, um auditório com muita profundidade, e tinha uma faixa aberta. E a pessoa tinha aquela faixa, ela abria e fechava a faixa, e eu não conseguia ler a faixa. Só que eu preciso continuar a mensagem, eu não posso perder o foco. Mas dentro de mim eu falo: ai meu Deus do céu, eu preciso ver o que está escrito nessa faixa. E o evento acabou e eu não consegui ver a faixa. Passou uns minutos, eu comecei a atender as pessoas, quando então apareceu a bendita mulher que junto com o marido dela seguravam uma faixa nas mãos. Quando eu vi eles, a primeira coisa que eu disse foi: pelo amor de Deus, me deixa ver o que está escrito na faixa. E eles abriram a faixa e na faixa estava escrito: ore pelo nosso milagre. Era simples. Eu perguntei para eles: qual é o milagre? E eles disseram: a gente quer ter um filho há muito tempo e a gente não consegue. É esse o milagre que a gente precisa. Eu tenho 3 filhos e eu sei o que é esse desejo. Obviamente na hora eu comecei a orar por eles. Choramos juntos, oramos juntos, e eu tenho certeza, eu quero que eles vejam isso, eu tenho certeza no nome de Jesus que eles irão viver esse milagre.
Mais 15 pessoas acreditaram aqui. Eu quero dizer de novo, eu tenho certeza que em nome de Jesus, você que está aí vendo, vai viver esse milagre no nome de Jesus. E a segunda coisa que aconteceu foi essa semana eu vendo um vídeo na internet de uma jovem, de uma mulher. O nome dela é Fabiola. Ela é famosa, Fabiola Mello. Eu gosto dela, do esposo dela, do Samuel. Mas ela desabafou num vídeo e culminou com aquilo que eu vi. E o desabafo dela foi: parece que Deus está me castigando, porque o meu milagre não chega. E é aqui que eu começo. O que acontece dentro de nós quando geramos uma expectativa para viver um milagre e aparentemente esse milagre não chega? O que acontece com a nossa alma, com as nossas emoções? Porque nós não somos perfeitos. A gente não pode dizer: olha, não, eu descanso completamente e... Não, isso é o nosso desejo. Mas não é sempre que a gente consegue. Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo com muita fé, mas tem dia que eu não acredito em mim. Tem dia que eu acordo cheio de alegria, mas tem dia que eu acordo para baixo. Tem dia que eu acordo e eu quero mudar o mundo e eu quero fazer tudo, mas tem dias que parece que não clareiam. E basicamente essa é a nossa realidade. O problema é que as nossas percepções, quando se alteram, nos colocam em alguns equívocos. E esses equívocos podem fazer com que a nossa fé esmureça para sempre e a gente nunca viva o milagre. Porque ao invés da condição daquele que espera, nós nos tornamos aqueles que apenas reclamam, esbravejam e nunca verão absolutamente nada acontecer. Eu tinha 21 anos de idade. Eu fui pregar numa cidade em Santa Catarina chamada Fraiburgo, cidade, terra da maçã. Eu me lembro que eu estava muito no começo, bem poucas pessoas me conheciam e eu tinha uma missão, eu ia pregar. Eu cheguei na rodoviária e não tinha ninguém me esperando, ninguém. Eu fiquei desesperado, porque naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época não era tão fácil, não tinha internet, WhatsApp, a gente tinha que ligar. E naquela época ligar para mim também era um desafio. Ainda bem que tem o 9090. Tem ainda? Vocês nem lembram mais, fala a verdade. Mas olha, eu não conseguia contato com ninguém. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ser achado no meio de tanta gente numa rodoviária? E na época eu era ousado. Eu tinha feito um site. Um site com agenda. E a agenda estava aberta por 10 anos. Quase não tinha muita coisa. Mas a capa do site, eu me lembro da foto. Eu estou com a mão no peito, falando de verdade, com o microfone na mão. E eu comecei a ficar com vontade de colocar a mão no peito e fazer que estava segurando o microfone para alguém me ver e dizer: você não é o pregador do site? Porque eu queria ser achado. Logo eu entendo que existe uma lógica nisso. Posição daqueles que esperam, posição de quem aguarda. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus derramou sobre eles uma promessa: voltem para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Veio. Eu preciso derramar até o final comigo. De mais 15. Se tiver mais 15, a gente incendeia o auditório e quem tiver em casa vai pular para trás. Não animou muito, mas tudo bem. Atos capítulo 2, quando começa, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, estavam no lugar aonde Deus havia mandado. Por que eu estou construindo isso dentro de você?
Porque a percepção que precisamos ter é que sim, nós não fomos esquecidos e que nós não estamos sendo castigados. Eu vou fazer do zero a partir de agora a história da dona Ana, para que você nunca mais esqueça que nenhuma oração que você fez Jesus esqueceu, para que você nunca mais possa pensar em algum momento que Jesus pode ter virado as costas para você e não está lidando com a tua dor ou está sentindo o que você está sentindo. Pelo contrário, vamos para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Tem uma mulher chamada Ana, que não tem filhos, ela não pode gerar, e a Bíblia diz que inclusive o motivo de ela não gerar é o próprio Deus que fechou a madre dela, ou seja, é uma vontade de Deus. E aí, estamos falando de um tempo bíblico onde o homem tinha duas mulheres, e aqui o homem é o Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina, e Penina é uma bandida. Penina é cebosa. Eu quero que você entenda, se a Penina é aquela que dá indireta na rede social, no grupo da família, entendeu? A Penina, todas as vezes que encontrava com Ana, humilhava ela, tirava sarro dela, porque ela não podia ter filhos. Então durante muito tempo Ana foi humilhada pelo fato de não receber o milagre, pelo fato de não poder ter o que todos tinham, ou todas as mulheres saudáveis tinham. Mas isso não era Deus fazendo, isso era Penina. Nós confundimos as coisas, a gente coloca a culpa em Deus aquilo que é exclusivamente do homem. A gente atribui a Deus aquilo que alguém nos faz e Deus não tem nada a ver. Essa é a maldade do próprio homem se manifestando. E aí a gente tem que aprender a dividir as coisas. E tem um problema nisso tudo, porque às vezes nós queremos um milagre, não porque queremos de verdade, mas porque queremos esfregar na cara daqueles que nos humilham. Ai, ai. Temos um problema instalado. Algumas coisas que nós oramos muito não são para nós, são para os outros. Nossa, que difícil ver isso, né? Tem milagres que a gente chora, mas não é porque a gente precisa, é porque a gente está querendo impressionar alguém. Tem milagres que a gente só quer, porque a gente quer mostrar que venceu, porque a gente quer mostrar que deu certo. Tem milagres que a gente ora que não tem nada a ver com a nossa necessidade, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com o ego. E aí, lindo, oh, que pena, provavelmente não vai acontecer. Eu preciso ser claro com você, porque isso é a palavra. O que a Bíblia me dá é um panorama. Até Penina ter filho, Ana ter filho, ela era humilhada e tinha uma rixa com essa mulher. Pronto, é isso que a Bíblia me dá. A informação é: Ana queria ter filhos, queria, mas ela tem um problema com uma mulher que zomba dela. E ela tem um outro problema dentro de casa. Tem um homem chamado Eucana que desmotiva ela de viver o milagre, que desencoraja ela de viver o milagre. Porque não sei se você entende, mas às vezes quando a gente não desiste do milagre, quem está no nosso lado desiste do nosso milagre, e nos faz acreditar que a gente está viajando e que aquilo não vai acontecer, e é para a gente colocar a bola para frente. Eu vou te falar uma coisa: quando alguém me apresenta um impossível, eu nunca tenho coragem de dizer que não vai acontecer. Eu só preciso dizer o seguinte: olha, em nome de Jesus, se Ele quiser, tudo pode acontecer. Agora a gente não, a gente vê o contrário. E Eucana fala para Ana: olha, querida, eu sou para você mais do que 10 filhos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Talvez, às vezes menos de onde você espera. Quem deveria dividir com você os joelhos e as orações vão tentar fazer você levantar das suas orações, desanimar do teu milagre que não chega. Talvez essas pessoas
são aquelas que, pelo contrário, deveriam colocar você para cima e dizer: vai acontecer no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que isso é normal e que Deus não ouve orações contrárias. Você pode ficar tranquilo, Deus não ouve orações contrárias. Deus apenas ouve corações contritos e quebrantados que desejam de verdade viver o milagre. Alguém me disse esses dias: eu vou orar para não dar certo. Se Deus disse que vai dar certo, bebê, pode orar até o quanto você quiser. A Bíblia diz que Deus faz assim, ó. Irmão, quer ver uma parada? Tem homem que briga com a mulher e vai orar. A Bíblia diz que as nossas orações, quando não tem paz dentro de casa, são rejeitadas. Aí você pensa que Deus vai ouvir a sua oração amaldiçoando alguém? Fica quieto, irmãozinho, dá uma relaxada, segura, porque Deus não ouve esse tipo de oração, porque jamais responderia. A Ana está com um problema. Tem uma mulher que amaldiçoa ela, tem um marido que desencoraja, e tem um sentimento. O sentimento é: Deus me esqueceu. A oração dela é: lembra da tua serva. Lembra de mim. Parece que eu vejo Jesus, e aqui o próprio Deus dizendo: linda, não tem como lembrar de alguém que eu nunca esqueci. Não tem como me lembrar de alguém que nunca me fugiu da memória, nunca se ausentou dos meus olhos, nunca ficou longe da minha vista. Mas ela prossegue orando dizendo: Deus, lembra-te de mim e me dá o filho que eu quero. E aí ela faz um propósito. Ela diz: se o Senhor me dá, eu te devolverei, e ele vai estar na tua presença todos os dias para sempre. Bem, agora eu começo a entender. Ana está dizendo: Deus, o que eu quero não é para mim, é para a glória do teu nome. Deus, o que eu quero é maior do que eu. Então, lindo, você precisa saber, Deus jamais esqueceu de você. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora, e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido. E o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Então, ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando, comece a celebrar e agradecer, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos, porque a oração de Ana termina com ela dando de cara com o sacerdote. E o sacerdote dizendo: você estava embriagada, você estava chorando, estava falando estranho. E aí a Ana diz: não, eu estava abrindo meu coração, eu estava falando para o Senhor a verdade. Queira eu que eu tenha achado graça aos olhos de Deus hoje. E a Bíblia diz que ela achou. Ela saiu dali, voltou para casa. O Eucana passou o cerol. Preciso ser sincero, ué. E a Bíblia diz que deu certo.
Ana engravidou de um garotinho lindo, gordinho, bonitinho, 3,850 kg, 42 centímetros. E a Bíblia diz que Ana fez um negócio. Pegou o menininho e foi na casa de Penina. Bateu a porta. Falou: querida, não foi você que disse que eu não podia? Pois olha, é bem mais bonito do que os seus. Esse é o perfil de pessoas que jamais viverão um milagre da parte de Deus. Porque às vezes é isso que a gente pensa: o dia que acontecer eu vou mostrar. Não, lindo. O dia que acontecer, você vai agradecer a quem pode fazer. Você vai entregar nas mãos daquele que só Ele pode. Porque eu vou te falar um negócio: a nossa geração está implantando alguns sonhos para a gente viver que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Há algumas metas que não são, sabe, não são verdadeiras. E a gente está colocando tudo isso na presença de Deus, dizendo: resolva. E Deus está olhando para a gente dizendo: não, querido, tem coisas que se eu fazer, eu acabo contigo. Tem bênçãos que se eu te der, eu destruo você. É um problema, eu sei. Porque agora a gente já começa a pensar que: será que o milagre que eu preciso, realmente eu preciso? Será que às vezes não estou orando de maneira equivocada? E será que às vezes eu quero tanto algo e não seja aquilo que eu preciso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já fiz muita oração que eu apresentei para o Senhor a minha vontade, e Deus disse não. E eu louvo a Jesus que Ele disse não, porque vi cenas semelhantes com pessoas que desrespeitaram o não e se autodestruíram. Eu tenho uma história recente agora de um milagre que eu queria e Deus disse não. Não vou fazer. E o pior, na verdade, Deus nem falou. Deus só ficou quieto. Só falou Mas Deus Mas E eu vou te contar um negócio. Não vou entrar no mérito, mas foi um dos maiores livramentos que Deus me deu nesse ano que passou. Desse ano agora, desses 365 dias para trás, se eu tivesse caído nessa cilada, eu estava no sal. Mas ainda bem que eu perguntei para o Senhor, e o Senhor fez Então, lindo, o milagre nem sempre é aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes o milagre é muito maior do que a gente imagina. Então, para concluir, a Bíblia diz que Deus dá um garotinho para Ana, e Ana não vai para o templo novamente. Como assim, David? Sim, ela não vai. A Bíblia diz que ela espera o garotinho desmamar. É fantástico isso, né? Deus deixou ela curtir um tempinho com o Samuca. O nome do menino é Samuel. E a Bíblia diz que ela falou para Eucana: Eucana, esse ano você vai e eu vou ficar até que ele desmame. No próximo eu vou e entrego. E no próximo ano, o garotinho estava pronto para ir. Você consegue imaginar isso? Que quando nós recebemos algo do Senhor, aquilo nunca será nosso? Eu preciso que você entenda: nada que Deus dê para o homem é do homem. Tudo que Deus dá para o homem é do seu reino. Eu vou melhorar. Deus me deu a possibilidade de falar para milhares de pessoas, certo? E esse dom não é meu. Esse dom é para a glória de Jesus. Esse dom é para nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É maior do que eu, é Ele. Então, enquanto eu ter a certeza de que a voz que me domina, que a mensagem que eu carrego é maior do que o mensageiro que sou, a mensagem continuará fluindo pelos microfones e pelas formas de comunicação, porque sempre a mensagem será mais poderosa do que o mensageiro. O milagre não era de Ana. E agora eu termino.
O milagre, é verdade, era de Davi. Como assim? Oh, que doideira. Do nada. Na verdade, o milagre não era de Ana. O milagre era de Israel. Como assim? Eu vou dizer. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Eu vou te refrescar a memória. Eli é o sacerdote, Ofni e Finéias são seus filhos, e a Bíblia diz que a casa de Eli está em declínio. E Israel chora por um sacerdote justo e cheio da presença de Deus. De um lado, uma nação clama: nos dê um sacerdote. De outro lado, uma mulher de joelho diz: me dá um filho. E foi exatamente assim que aconteceu. Nasceu o filho de Ana, nasceu o sacerdote de Israel. Nasceu naquele dia o garotinho que viraria um sacerdote sem linhagem, mas que ungiria o próximo rei de Israel, o maior que o mundo conheceu, chamado Davi, cujo qual é da raiz de Jessé, cujo qual é da genealogia de Jesus. Como assim, David? Deus não deu um filho, Deus deu algo muito maior. Por isso, todas as vezes que escondemos o milagre, perdemos o milagre. Mas quando devolvemos a quem é de direito, como quando glorificamos quem nos deu e não nos esquecemos por nenhum momento que aquilo é dele, por ele, para ele, transformamos um milagre em uma semente. E uma semente que vai germinar e nunca mais vai parar de dar milagres. E eu concluo dizendo para você: a semente de Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais 5 filhos para ela. Eu tenho 3. Que confusão. E para Ana Deus deu 5. Que conta estranha. Ela devolveu 1, Deus deu 5. A matemática não fecha, é exatamente isso. Ela deu 1, Deus deu 5. Como assim, David? Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Deus para você. Você não tem condição de pagar pelo milagre, porque o milagre sempre será maior. Não esqueça, Deus sempre vai além da nossa capacidade de pensar, imaginar e sonhar. E por isso que se chama milagre. Portanto, nunca mais não diga que Deus te esqueceu. Não diga que Deus está te castigando. Não diga que você foi abandonada, abandonado. Não diga isso. Porque isso é impossível. Deus não abandona ninguém. Deus não esquece de ninguém. E como eu provo isso? Bom, é porque eu sou um milagre de alguém que Deus não esqueceu, de alguém que Deus não rejeitou. E de uma semente nascerão outros milagres. E enquanto a compreensão for essa, os milagres nunca irão parar. Fique com uma fala no teu espírito todas as vezes que uma voz dentro de você dizer: Deus te abandonou. Diga para você: Ele nunca vai me abandonar. Quando uma voz dentro de você dizer: Ele te esqueceu, diga dentro de você: essa batalha ela vai acontecer. Diga: Ele jamais me esquecerá. Porque se eu, que sou fraco, pecador, não esqueço dos meus filhos, quanto mais o Senhor esquecerá de mim. Lembre-se,
Deus não te esqueceu. A dor da espera acaba. Um dia, e agora é profético que eu vou te falar. Um dia, todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todas as angústias, todas as dores causadas pela espera serão apagadas de uma só vez. Porque quando o milagre chega, tudo o que aconteceu antes não tem mais sentido. Porque existe uma vida antes do milagre e outra depois do milagre. Então se prepare para que tudo aquilo que você está passando agora, amanhã, se torne um testemunho para a glória de Jesus. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que a espera acaba e que o milagre é poderoso para nos fazer entender quão grande o Senhor é. E que não é porque somos melhores ou porque merecemos, não. O Senhor que é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez é incomparável com a gente. É maior, Jesus, e somente o Senhor pode fazer. Então, príncipe da nossa vida, faz um milagre em nós, para a glória do teu nome. Faz um milagre, Senhor Jesus, por esta mãe que ora por um filho há tanto tempo. Faz um milagre, Senhor Jesus, por aquele que está no hospital agora, deitado, sem condição de sair. Faz um milagre para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, restaura famílias para a glória do teu nome. Porque eu entendo que o milagre não é nosso, o milagre é para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Ninguém tá cansado, todo mundo animado. Ei, pode vir, manda a mensagem. Ninguém tá cansado, todo mundo animado. O que Deus está falando. Pode parar de cantar, começa a pregar, não inventa moda. Me chama pra batalha de rima que eu vou. Ei, irmão, Provérbios 21:5. Amém. Estamos gravando. É que quase 11 horas. O povo aqui de Curitiba é sinistro. Tem que respeitar Curitiba. Oh, meu Deus. Ei, lindo. A próxima cidade vai ser Joinville. Orem por Joinville para que haja o mesmo ânimo que repousa sobre Curitiba. Ei, lindo, vamos começar aqui. Recado importante. Primeiro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Marca os amigos, inimigos, manda para todo mundo que a mensagem de hoje é uma pauladinha de leve. O que paralisa a sua vida? Falta de foco e planejamento. Isso está na Bíblia? Entra na nossa comunidade do WhatsApp. É só você clicar no link que está aí embaixo. Eu vou estar ansioso de pregar essa mensagem logo. Entra no grupo, que eu tinha que falar. Entra no grupo, top. Toda segunda-feira tem mensagem. Quinta, mentoria de vida. E no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E bora pra mensagem logo.
Provérbios 21. Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Ó, o apressado já diria, come cru. Mas tem gente que faz as coisas apressadas, dizendo que Deus mandou. E depois eu que sou o culpado. Ah, porque você falou que eu ia viver. Falei, mas não falei quando. Profetizei, mas não disse quando. Declarei, mas não sei qual é a palavra de Deus para você. Tudo parte do pressuposto que Deus precisa ter uma direção que antevém as nossas decisões ousadas. Correr risco não é fazer o que está dando certo para todo mundo. Correr risco é fazer o que Deus tem para você, mesmo que não faça sentido de acordo com a sua realidade. Quando eu olho para o texto da palavra, Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz uma coisa: o diligente sempre vai apontar para a fartura. É como se ele estivesse dizendo basicamente que o diligente raramente erra, que o diligente raramente quebra, que o diligente raramente bate com os burros na água para ser mais popular. Agora, o apressado, o ansioso, mesmo na vontade de Deus, ele cai em ruína. Mesmo às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, ele acaba perdendo uma oportunidade de ouro, porque foi apressado e não soube respeitar o tempo nem a estação. Eu vou voltar ao começo de tudo. Lá no começo, ou o cerne de tudo é o que paralisa a nossa vida, o que traz ruína para a nossa história. E se você lembrar algumas mensagens atrás, eu falei que a falta de fé, ela paralisa a nossa vida. Mas aqui vai parecer um pouco estranho, porque talvez em algum momento a leitura que se faça é: o excesso de fé pode colocar você na ruína. Mas não é isso que eu estou falando e não é isso que será dito. Eu vou clarificar para que ninguém isole o ponto e crie um argumento negativo sobre o que eu vou dizer. A fé, ela é ousada, ela é extravagante, ela é absurda. Mas se Deus não estiver no centro da tua fé, ela vai te colocar à vergonha. Porque nós oramos muito e às vezes não recebemos nada. E a Bíblia diz o motivo: porque vocês pedem errado, pelos motivos errados, pela razão errada. Então tem coisas que a gente faz pensando que Deus está nos impulsionando e que nada mais é o nosso ego levando a gente para esse lugar. Quando eu estava dentro daquele prédio da associação que eu disse para você, o meu maior temor não era nem Deus não fazer, era eu ter feito pelo motivo errado. Meu maior temor não era Deus não trazer o recurso, era eu ter ido para um lugar aonde o meu ego me levou e não a direção de Deus. O pesar da vida de alguém que se lança ao abismo é se lançar num abismo onde Deus não vai colocar a mão, porque Ele não estava te mandando para aquele lugar. É entrar numa tempestade aonde Ele não vai entrar com você. É caminhar por cima das águas de um lugar aonde Ele não te chamou para cima das águas. Por isso que a diligência é o que prescreve o plano perfeito. Quem é diligente tem a palavra, mas gera o combustível na oração e no jejum. Antes de se mover, ele faz prova com Deus. Ele se envolve mais profundo. Ele aumenta o nível de intimidade. Ele busca resposta, prova e contraprova. E a Bíblia diz que isso é bíblico. Façam prova de mim. Mas não é façam prova de mim para ter o que vocês querem. É para conhecer a minha vontade e se de fato a voz que ouve é a voz de Deus te chamando. Então agora entenda. Nós temos milhares de vozes. E vozes positivas são maravilhosas. Mas nem sempre o caminho que é bom para todos é bom para nós. A diligência prescreve temor em tomar decisões. E eu vou te dizer como isso funciona na prática. Quando Deus aparece, quando Deus fala, quando Deus usa um profeta,
quando Deus usa sonhos. Essa mensagem, não é que ela não venha completa, mas ela normalmente te aponta o destino, mas nunca te prepara para o processo. Ela diz aonde chega, mas não diz como vai. E o como vai é a prescrição do diligente. É aquele que olha de longe o inimigo e procura as armas certas para não entrar no campo de batalha e ser envergonhado. Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você. Não faz sentido te faltar pedras na aljava, nem flechas com você. Me interessa muito a história de Davi, por exemplo. Davi olha o gigante Golias e ele a acertou com uma pedra, mas com ele haviam 5 pedras. O diligente sempre está preparado para os revés da vida. Ele sempre está preparado para viver um novo nível. Mas se a escada não avançar o degrau, ele já está preparado para que, se aquilo aconteça, não acabe com ele. Eu vou de verdade explicar melhor isso aqui, eu vou tentar. Todas as coisas que Deus promete, cumpre, e Ele é fiel para isso, exigem desafios da nossa parte. Primeiro, escolhas radicais. Abrir mão de algumas coisas é isso às vezes, o pressuposto. Deus, quando dá uma missão, Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele sempre vai exigir de você que você tome algumas decisões que te apontarão para esse lugar. E a diligência que você desenvolve vai fazer com que você tome decisões certas na direção que você precisa apontar. Mas às vezes, a diligência vai ser contra-lógica e contra-intuitivo. No seguinte que você vai ter que tomar decisões que todo mundo vai dizer que está errado. Mas porque você foi diligente, fez prova com Deus, orou primeiro, jejuou primeiro, e houve paz no teu coração, e o árbitro do teu coração é a paz, você vai fazer. E aí você faz, e porque foi diligente, acontece. Mesmo que o que você está fazendo é ilógico para todo mundo. Por que eu estou reforçando isso? Porque o diligente não é aquilo que faz o lógico, é aquilo que faz o ilógico se estiver na vontade de Deus, mesmo que para todo mundo pareça impossível. O diligente não é aquele que age com a ética que o mundo prescreve, no seguinte que é alguém que respeita a planilha ou a lógica do Excel, mas é aquele que tem fé e convicção, foi diligente na prova com Deus, teve paz e então se moveu, e aí viveu o milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a fé não nos torna irresponsáveis. A fé não nos torna imaturos. A fé não nos torna um trem desgovernado. Não, a fé nos coloca no eixo. Nos coloca no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, mesmo que pareça loucura para todos, lá dentro a convicção é plena de que o caminho está certo. Mas só vive isso quem é diligente. E o diligente, ele tem cuidado com o que ouve, ele tem o cuidado com o que sente, ele faz provas primeiro com Deus. E aqui a gente restringe a nossa vida a muitos fracassos desnecessários. A minha vida, eu sou um garoto, você já sabe, e disse já que passou por vários testemunhos, e que esses testemunhos refletem em algum momento na nossa mensagem. Mas em algum momento a gente fica descoberto nas nossas emoções e pensa que agiu de maneira equivocada, porque teve fé demais. Isso é normal do ser humano. Mas de uma coisa é certa: quando você sabe que Deus está no controle, você pode fazer o que Ele está falando para fazer. Eu me lembro que quando eu tinha 21 anos, 26, quando o João foi nascer, 26? 27. O João nasceu, eu fiz 27. Ou não, fiz 28. Tu tinha 27. Então eu tinha 28. Por quê? Vamos discutir agora. Quando meu filho estava prestes a nascer, a gente recebeu uma palavra sobre o futuro dele. E no dia que nós recebemos essa palavra, a gente ignorou ela, porque era totalmente contra o nosso planejamento. Eu vou ser bem superficial para não demorar tempo, mas a gente foi totalmente contra essa palavra, totalmente contra. A gente olhou um para o outro e falou: não tem sentido, isso aí a gente não tem condição, não tem como, não tem como. E a vida seguiu, a gestação seguiu. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na época, eu trabalhava numa emissora de rádio na minha cidade, eu era radialista. Eu trabalhei 7 anos com rádio. 4 anos como voluntário, 3 anos como contratado. E eu amava a rádio. Amava, era apaixonado pela rádio.
Mas sabe aquela irmã do ciclo de oração, que ora mais do que deveria, que ouve Deus mais do que todo mundo? Uma dessas velhinhas um dia me encontrou na beira do caminho e disse: um dia, o que você ama fazer agora será apenas o teu hobby, porque você não vai continuar. Só que eu amava aquilo. E eu sonhei tanto com aquilo, eu me esforcei tanto. Eu era voluntário dessa emissora e eu não ganhava um centavo. E eu tinha um programa que era perto da meia-noite. Eu nunca faltei um programa. Eu chegava cedo. Tinha uma época que não haviam me dado a chave da rádio. Eu ia para a porta da rádio sem chave. E às vezes a pessoa esquecia, mas eu ficava lá durante o programa inteiro, sentado na porta do portão da rádio. E eu não desistia, porque eu amava aquilo. E aí eu preguei na rádio muito tempo, fazia apelo na rádio. Eu amava aquilo. E lembra da palavra do começo? Você não vai permanecer. Um dia vai ser só um hobby. A vida vai dando as voltas, vai seguindo o curso. Eu recebo a palavra sobre o futuro do meu filho. Só que é sobre o meu filho, a princípio aparentemente não é sobre mim. E eu recuso a palavra, ignoro ela e sigo vivendo. Até um dia, que a gente está dentro do carro. E eu ouço uma voz. E aqui tem gente que fica bravo porque não ouve, o problema é seu. Cada um Deus fala de um jeito, se revela de uma maneira singular. Não significa que é assim comigo, vai ser com você. Mas comigo foi assim e eu não tenho o que fazer. Eu ouvi uma voz e a voz disse: não desobedeça. Sabe, claro, o teu filho tem que nascer lá. Eu recebi a palavra, estava tudo certo. Eu olho para minha esposa e digo: amor, Deus falou comigo. Vai ter que ser desse jeito que a gente ouviu. Diligência. Vamos fazer prova com Deus. Eu ouvi, poxa, suficiente. Não, provas com Deus. Fizemos 3 provas com Deus. Deus respondeu todas as provas. Só que quando Deus respondeu, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Pedir demissão da rádio que eu sonhei durante anos da minha vida. E essa é a loucura da vida. Deus abre a porta, coloca na tua frente, mas você nem diligente é, e às vezes não tem coragem para passar pela porta. Neemias recebeu uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a notícia chegou para ele, ele não saiu correndo em direção ao muro. A Bíblia diz que ele orou e jejuou durante 4 meses. Quem passa tempo projetando, gasta menos tempo edificando. Porque quem projeta com sabedoria, executa com velocidade. Porque quem faz prova, quem é diligente, caminha numa perspectiva que ninguém entende. O que demorava anos para uns, parece que demora meses para outros. Mas o que ninguém sabe é o que ele fez antes de passar pela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses e o muro ficou pronto em 52 dias. Qual é a lógica de gastar mais tempo projetando do que executando? Simples. Quem é diligente coloca o prego no lugar certo, a madeira no lugar certo e o telhado não cai. Porque antes de fazer, projetou. Antes de viver, sabe, orou e jejuou por aquilo. Por isso que a palavra está dizendo: quem é diligente aponta sempre para o sucesso. De outras maneiras, é isso que ele está dizendo. Não passa perto. 52 dias. Ficou pronto. Mas 4 meses da história que ninguém viu. Neemias dobrando o joelho, provavelmente dizendo: Deus, não me desampara. Deus manda as pessoas certas. Deus manda as pessoas certas. Deus, fortaleça a minha alma. Fortaleça o meu espírito. Porque quando eu estiver executando, Sambalat e Tobias vão aparecer e vão dizer que não vai ficar pronto. Mas Deus, eu preciso de força para que quando Sambalat e Tobias se levantar, eu não pare de edificar o muro que você colocou para mim fazer. Diligência. Eu não quero ser mais pessoal nessa mensagem, mas só quero dizer para você que eu fui demitido da rádio. Pedi para eles ter a misericórdia de me demitir, para que eu tivesse fundo de garantia e seguro-desemprego. O dia que eu abri mão, na minha família o boato era: que tristeza, perdeu a maior oportunidade da vida dele. Mas não era a primeira vez que eu estava tomando uma decisão dessa. Não era a primeira vez. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Tinha um filho para nascer.
E agora não tinha mais para onde voltar. Lembra, amor? Alugamos um apartamento. Não tinha quase nada de móveis dentro. E lá foi a gente para ver o João nascer. Ganhamos tudo, ganhamos o quarto da criança, ganhamos tudo lá. Dom nasceu, mas durante 3 ou 4 meses eu dizia para Paula: eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Deus vai fazer alguma coisa, não é possível. E eu vou falar: eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora. E quando eu começo a sentir isso, a vida fica perigosa. Mas ó, meu filho nasce, eu não tenho para onde voltar, não tenho mais nada para fazer. Mas tinha sobre mim uma palavra. Lá da onde eu estava, eu desço na sala de uma família, vejo um vídeo na televisão e era o ministério Cristo Vivo cantando um louvor. E o Espírito Santo falou comigo: prega uma mensagem como se estivesse gravando um clipe. Faz de um jeito que ninguém fez para alcançar quem nunca alcançou. Eu entro dentro de um carro e fico 3 horas no trânsito. E Deus me dá 10 mensagens. Eu escrevo todas elas no meu caderno. Volto para dentro da casa onde a minha esposa estava com o João e digo: amor, Deus me deu algo que está diferente. Pego o telefone e ligo para o Nicolas, que está aqui gravando, e digo: Nick, estou voltando e preciso gravar um projeto. E o Nick falou: vamos gravar. Quanto, Nick? Lembra do valor, R$1.800. Parabéns, Nick. Tinha som e vídeo. Hoje não dá para pagar nem a viagem deles mais. E eu digo: Nick, vamos gravar. Ligo para o Maicon, outro amigo, e digo: Maicon, eu preciso de um lugar para gravar. Você não empresta o topo do teu restaurante? Empresto, claro, pode usar. Chegamos lá no dia para gravar, não tinha cadeira para todo mundo. E eram só 32 pessoas. As pessoas sentaram no chão e eu vi um banquinho que estava no caixa. Disse: posso sentar no banquinho para pregar? Sentei no banquinho. E naquele dia eu pensei que estava dando tudo errado, a ponto que na primeira gravação eu disse: talvez poucas pessoas vão ver, mas porque foi Deus que mandou, terá o maior resultado. Preguei a primeira série. A série se chama Direção. Olha que profético. Deus estava mudando toda a direção da nossa vida. Eu gravei a primeira mensagem, postei, acordei, a vida estava normal. Postamos a segunda mensagem, uma segunda-feira depois. Dormimos, quando a gente acordou, nosso telefone estava travado de mensagem. Uma mensagem de Judas havia furado a bolha e estava alcançando milhares de pessoas. E a parte que você sabe é a parte que você vê agora. Essa é a questão de quem não conhece a história inteira. A gente sempre conta dos 52 dias de Neemias construindo o muro, mas ninguém conta dos 4 meses que ele passou orando. A gente conta de João Batista, que batizou Jesus, mas ninguém fala que ele cresceu no deserto, na sombra de ninguém, escondido. A Bíblia diz: e ele crescia e robustecia, até o dia de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquele que não é diligente tenta viver o final da história dos outros e não respeita o processo da sua própria história. Tudo que é bonito para alguém hoje pagou algum preço muito alto quem está vivendo. Entenda rápido. Se você for diligente e tiver um foco, tudo o que Deus tem para você vai acontecer com você. Enquanto a gente vive ao acaso ou tentando reproduzir o que está dando certo para alguém ou a receita de outrem, a gente nunca vai viver de fato o que Deus tem. Meu testemunho não é para mostrar para você o quão incrível eu sou, porque tive tanto medo nesse processo que hoje, vendo tudo que Deus fez, tenho vergonha das vezes que duvidei. Mas pelo menos suportei o ataque, a crise, a dor, a vergonha. E hoje
Eu estou aqui falando para você, dizendo: se você for diligente, você vai apontar para o centro da vontade de Deus na sua história, e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Agora, se você for apressado e irresponsável, você nunca vai chegar no lugar que Deus deseja. E é muito simples terminar essa mensagem. Sabe, a gente precisa urgentemente descobrir o que Deus tem para nós. A gente precisa disso. A gente precisa de uma razão, de um propósito, de um fogo que consome a gente de dentro para fora. A gente precisa amar a nossa vida. E quando eu digo amar a nossa vida, não é aquilo que é contra o que o texto diz que é aquele que amar. Não. É sobre, sabe, se encontrar na terra. Desejar o bem. Fazer as coisas para a glória de Deus de fato. E se encontrar no caminho. E o dia que você entender esse lugar, as curvas vão ficar retas, sabe? O lugar que você ia frear, você vai acelerar, fica diferente as coisas. Mas nunca entenda que acabou. Agora eu cheguei. Não, a diligência prescreve que aquele que chega no lugar desejado entende que aquele não é o final do caminho. Tudo aquilo que a gente pensa que acabou é só o começo do próximo plano que Deus está fazendo. Entendi na vida que Deus é mais criativo do que eu imaginava. Todas as vezes que eu pensei que não tinha mais nada de bom para acontecer, Deus veio e pá, tem mais. Dá para ir mais longe, tem mais vidas para ser alcançadas, tem mais gente para ser alcançada pelo Evangelho, entende? É isso, nunca é o fim. Nunca é o fim. Deus sempre é criativo para transformar aquilo que a gente pensava que era final no degrau para o próximo nível que Ele vai nos levar. Mas só vive quem é diligente. Então, a partir de hoje, você não se move por vento de profecia. A partir de hoje, você não se move com o tal de eu senti e é. Não. Sentiu, oração e jejum. Falaram, oração e jejum. Profetizaram, oração e jejum. E se Deus não responder, faz nada. Relaxa e aproveita a brisa. Que na hora certa tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que eu tentei fechar a porta, ela encavalou. Isso aqui é muito importante para você saber. Todas as vezes que eu tentei forçar uma porta que Deus tinha para mim, eu encavalei ela. Como assim, David? Simples. O que podia ser rápido ficou lento. Porque eu estava tocando em lugar que não era para tocar, mexendo onde não era para mexer e tentando fazer coisas fora de hora. Podia contar milhares de histórias de um menino que tentava pregar em lugar que não era convidado. Que tentava sentar em mesas que não era chamado. Que tentava viver uma vida que não estava preparado para viver. Provérbios diz que todo aquele que senta na mesa do rei, sem ser chamado, será envergonhado pela companhia que forneceu sem ser convidado. Que Deus nos guarde para viver o futuro que Ele tem para nós. Que Deus te proteja das suas próprias vozes dentro de você. Que Deus te livre de tomar decisões equivocadas pensando que Deus está te chamando. Porque quando Ele te chamar, você tem que ter certeza que é a voz dEle que está te chamando. E se você tiver certeza, pule de cabeça. Coloque o pé que Ele vai colocar o chão. Se lance sem que haja nenhum pensamento sobre o amanhã. Que o Senhor vai honrar o seu caminho, a sua trajetória, e Ele fará. Mas lembre-se, prudência, diligência, guarda você de um futuro fracassado. Porque talvez, se der errado, você vai colocar a culpa em Deus. E essa grande maioria das vezes é o que a gente faz. Mas era só você com pressa, abrindo um forno de algo que ainda não estava pronto. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje.
Muito obrigado, Senhor, por cada palavra liberada sobre nós. Cremos que hoje é o começo de um aceleramento na nossa vida. Coisas que estavam paradas vão começar a andar. Vamos nos mover com mais velocidade, e essa velocidade não vai ser perigosa e imprudente. Ela vai ser de acordo com a tua vontade. Deus nos leva para o centro da tua vontade e nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós queremos apenas uma coisa: viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou. A gente tem uma palavra de Deus para você, e essa palavra ela vai moldar algumas coisas importantes na sua compreensão sobre a forma com que Deus trabalha, que às vezes é difícil de entender, mas é necessário saber a perspectiva certa de enxergar. Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E depois comenta, deixa o que você foi abençoado, indica para alguém essa mensagem. E não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal. Vamos pro vídeo? Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 37, diz o seguinte: E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse ao seu servo: Acharemos alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. That's it. Eu vou te falar uma coisa. A forma cujo qual Deus nos direciona, na maioria das vezes, são por demandas que são percebidas no meu convívio, ou nas mensagens que chegam, nos aconselhamentos que fazemos, nas perguntas que chegam na hora certa, e que a resposta é uma explosão de Deus no nosso entendimento, faz a gente compreender coisas novas e às vezes nos faz ficar até um pouco ainda confusos. E essa palavra, o tema ou a lógica de Deus, ela é difícil de nós como seres humanos falarmos, é assim que Deus trabalha. Quem somos nós para dizer
quem Deus é, no sentido da sua totalidade de poder e glória. Perguntaram e ele diz: eu sou o que sou. Ele é tudo em todos, em todo o tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Ele não está ligado ao tempo porque é eterno, ele está antes do próprio tempo ser inventado. Ou seja, como nós, meros mortais, vamos dizer a lógica de Deus? Seria uma coisa muito louca tentar falar que é isso e ponto. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo: existem parâmetros aferidos que a gente consegue dizer: isso aqui só Deus que pode fazer. Você concorda comigo que tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz: não pode ser o acaso, não pode ser sorte, só Deus que poderia pensar algo tão absurdo como esse? Não é verdade? Eu vou te falar uma coisa, lindo: tem coisas que me perguntam que eu não sei explicar. Alguém disse: David, o que você fez para pregar para milhões de pessoas? Não sei. Irmão, eu sou um ignorante. Tem gente que fala 1000 vezes melhor do que eu. Tem gente que sabe milhões de vezes mais do que eu. Vai entender. Aí talvez para alguém pode ser um erro. Para mim eu digo: só Deus para fazer um milagre desse. Porque eu durmo comigo, irmão. Eu acordo comigo, eu sei o defeito de tudo. Eu só não conto para vocês, senão eu ia ter muito inimigo. E se você contar os seus por mim, eu também ia ficar com raiva de você. Porque a gente é falho. A gente é ser humano. A nossa batalha é para que Jesus aplaque em nós a nossa carne. É isso que fazemos todos os dias. Porque se nós fôssemos tentar viver sem Jesus, não ia dar certo. Irmão, não existe um pregador do evangelho sem Deus no centro do evangelho. Se você tentar pregar sozinho, não vira. Se você tentar fazer sem Ele, não dá. Se eu tentar gravar uma série sem a direção dele, eu passo muita vergonha. Então no final eu olho e digo: só Deus que pode fazer. Mas essa resposta às vezes não é suficiente para as pessoas. E eu vou te falar, a gente tem alguns aspectos e parâmetros humanos que a gente tenta colocar em Deus e que nunca vai dar certo. Uma das frases que eu ouvi esses dias e que fez nascer essa palavra no meu coração foi num momento de conversa com um amigo, um colega de ministério. E ele disse para mim: Dave, eu estou numa fase difícil do ministério. Eu falei: meu irmão, que deu? Ele falou: eu cheguei numa fase, numa etapa que eu não tenho mais para onde ir ou o que fazer. Eu fiquei olhando, ouvindo. Ele falou: eu estou em crise, eu não tenho para onde crescer. Eu cheguei no limite, no que eu podia, eu já estou no limite. Aí eu falei: sério? E ele falou: eu estou tentando, eu quero que você me ajude, que você me aconselhe a encontrar um outro caminho. Porque se eu mudar na posição que estou, na instituição que estou, não vai ser um upgrade, vai ser um downgrade. Você entendeu o que ele acabou de dizer? Porque nós vemos na vida assim: existe upgrade e existe downgrade. Se você sobe e cresce na vida, você diz que isso é um upgrade. Agora, se você recua, você diz que isso é um downgrade. Então quando a gente recua, a gente pensa que isso não tem a ver com Deus, não é verdade? Sim ou não? Então a gente pensa o seguinte: bom, se Deus entra na história, não vai ter como eu recuar. Alguém diz: foguete não tem ré. Esses dias um amigo meu falou um negócio desse, eu coloquei no Google: tem um foguete com ré sim. Tá aqui, eu mandei para ele, só para provocar. Óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas se eu te falar que na lógica de Deus não existe downgrade, apenas upgrade, você vai ficar confuso. Como assim, David? Significa que tudo que Ele faz é bom para nós, e que até quando é downgrade para nós, é upgrade para Ele, porque Ele sabe o que está fazendo e é perfeito na decisão que toma. Eu quero que você entenda um pouco da lógica. Tem que ter lógica. A lógica é essa: olha só,
tem um menino chamado José. O José é top. Eu já preguei de José várias vezes. Você já ouviu falar de José várias vezes? Eu amo José. O José é top, é maneiro, é bonitinho. É um top. A vida do José é uma delícia. O José é o segundo filho, o penúltimo filho, segundo de trás para frente. Não dá para admitir o erro agora. Vamos continuar. Não, peraí, vamos encerrar o ciclo. Eu errei. Desculpa. Vamos para frente. Tudo é didático, sempre pedagógico. Vamos lá. O José tem uma vida maneira. Ele é o filho do Jacó. O Jacó curte ele demais. O Jacó olha para ele e diz: quem que é o menininho de papai? O José diz: sou eu. Ui, que lindo. José é o filho da velhice do Jacó. O José vive uma vida top. Toma sucrilhos de manhã no café. E não é sucrilhos de marca ruim, é Kellogg's. É Nescau Cereal 4.0. O José tem uma capa que ninguém tem. José ganhou do Jacó. Jacó falou: filho, tá aqui uma capa maneira para você. Todos os filhos ficam assim: nossa, por que eu não ganhei? A vida do José é um sonho. O José acorda de manhã, o paizinho dele fala: oi lindo, tudo bom? Precisa trabalhar hoje não? Tô brincando, esse era um sonho nosso quando era adolescente. Mas a vida do José é muito maneira. Aí um dia Deus dá um sonho para ele. O sonho é tão incrível. O sonho é o sol, a lua, as estrelas se prostravam, os feixes se prostravam. E aí o José teve um sonho. Nossa! E contou. Ó, a vida do José. Aí ele contou o sonho. Os irmãos do José olharam para o José. Tá achando que é quem? Tá se achando, vem cá. Ó, pegaram José e tentaram assassinar José. Desistiram. Rubem não deixou. Aí tiveram uma ideia: então não vamos assassinar, vamos vender. E aí venderam José. E José virou escravo. Sabe o que é isso? Downgrade. Isso é retrocesso. É o que a gente pensa. Existem momentos na nossa vida que Deus nos fará recuar e vai ser difícil de a gente entender. Existem momentos da nossa vida que Deus vai segurar a gente, e não vai só segurar, vai puxar a gente para trás. Você identificou o que eu acabei de fazer? O nome disso é arco. O nome disso é flecha. A flecha só vai para frente depois de vir muito para trás. Não, eu vou. Eu sei que é difícil engolir uma dessa, irmão. A gente engole em seco, porque na verdade a gente nunca quer retroceder. A gente diz para trás nem para pegar impulso. E se eu te falar que Deus nos faz recuar? E se eu te falar que aquilo que a gente chama de retrocesso, Deus chama de processo? E se eu te dizer que aquilo que a gente chama de downgrade, Deus chama de necessário? E se eu te falar que para nós é perda, para Deus é tempo de qualidade? E se eu te falar que aquilo que nos dói, para Deus é bálsamo de cura em nós, através de nós? O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino do Nescau Cereal de cena. O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino mimado de dentro dele, porque mimados não governam. Os preferidos não conseguem aguentar a posse do poder. Só consegue experimentar os altos lugares aqueles que já passaram pelos esmagamentos da vida.
Lindo, perceba que é nítido quando alguém que não teve os dias difíceis nunca, apenas viveu os dias bons, você percebe que há arrogância na grande parte deles, porque eles não sabem o que é dia mau, eles não sabem quanto custam as coisas, e eles riem de coisas que não tem graça nenhuma. Quem passa pelo processo é habilitado para chegar em qualquer lugar da vida. Eu vou repetir para você: quem passa pelos processos de Deus, respeita o processo, vive o processo, está habilitado a chegar em qualquer lugar cujo qual Deus preparou, porque ele chega e permanece, ele não cai daquele lugar. Só cai quem não tem estrutura para chegar aonde Deus planejou. E convenhamos, ou a gente entende que essa é a lógica de Deus e começa a aceitar que virá processo sobre nós, ou a gente vai ignorar para sempre os processos e nunca vai chegar a viver aquilo que Deus deseja. Eu revisito memórias dentro de mim, todos os dias eu revisito e começo a olhar. As fases de maior humilhação me prepararam para tudo aquilo que a gente vive hoje. E eu vou te dizer, meu lindo, de vez em quando o pau fecha, a humilhação vem igual. Só que antes eu via de um jeito, hoje eu vejo de outro. Se está doendo, alguma coisa está acontecendo. Se está me incomodando, Deus está fazendo alguma coisa. Se a paz saiu, alguma coisa está acontecendo. É Deus recuando a flecha para lançar ainda mais longe. Eu quero que você entenda: você é uma flecha na mão do arqueiro, e todas as vezes que ele te puxa para trás, não é para fazer você parar, desistir, abandonar a missão. Não, Deus está te colocando no processo, está criando tensão, para que a tensão te jogue para mais longe e o alvo seja atingido. Ei, escute: o Senhor não puxa a flecha para trás para dispensar a flecha, Ele puxa a flecha para trás para acertar no alvo. Aí eu olho para José, né? Tadinho do José. Ô Zé, tão querido e tá preso, tão querido e tá esquecido. O padeiro esqueceu, o copeiro esqueceu, todo mundo esqueceu dele, menos quem puxou a flecha para trás. Vai ter momentos da vida que a tensão é tão grande que a gente pensa que porque todo mundo se esqueceu de nós, o arqueiro se esqueceu também. Só não esqueça: se tem tensão, é porque o arqueiro está segurando a corda da flecha. Eu vou repetir: se tem tensão, o arqueiro está com as mãos sobre a flecha. E se eu fosse você, só se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se puder, puxa mais. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se esse processo me leva para o centro da tua vontade, me puxa mais. Porque na hora que o Senhor soltar, eu quero chegar tão rápido, com tanta velocidade e com tanta certeza que vai ser impossível me parar. E o teu nome muda para uma palavra: imparável, unstoppable. Quando o Senhor está com a mão na flecha, não existe ninguém que consegue parar o percurso dela ou desviar aquilo que Ele determinou como alvo. Aleluia, aleluia. Ninguém vai parar aquilo que Deus tem na tua história. Processo não foi feito para você parar, foi feito para você passar. Jesus, 2021 foi um caos, e eu nem quero falar mais disso. Só quero entender que tudo que eu vivi foi uma preparação do extraordinário que está vindo sobre mim em 2022. Você pode declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus? Alguém já viu um tsunami? Que bom.
Jesus. Ninguém viu mesmo? Não. Que bom. Eu vou te contar um negócio. Essa perspectiva, ela é bíblica. Ela não é inventada. José saiu da casa do seu pai Jacó para uma prisão. Foi vendido aos ismaelitas. Parou na mão de Faraó. Foi caluniado, envergonhado. Davi só tem uma história? Não, Davi. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta. Samuel ungiu ele, e no dia seguinte, uma perseguição implacável de Saul começou sobre ele. Ele fugiu como um cachorro pelo deserto, para não ser assassinado pelo rei que agora sabia que o sucessor estava na terra. Tentaram matar Davi de todas as formas. Gigante entrou na guerra, leão entrou na batalha, urso entrou na treta, mas ninguém parou o menino. Você vai dizer: nossa, que absurdo! Isso eu não quero para minha vida. Então não tente ser rei. Então não tente governar. Não, isso eu não quero para minha vida. Então tudo bem. Tudo bem. Você não quer o processo? Então não deseja o reinado. Não quer o processo? Não deseja o governo. Não quer o processo? Não, então não adianta. Não vai rolar. Ninguém chega a lugares altos sem tropeçar pelo caminho, sem ter cicatrizes profundas, de marcas necessárias que se tornam um memorial para não esquecer por onde passaram. Talvez você veja um menino, e eu sou menino. Eu tenho só 31 anos, mas eu tenho marcas profundas dentro de mim. Marcas tão profundas que eu não tenho coragem de subir num altar e pregar longe da presença dele. Como assim, David? Sim, eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca porque já tentei fazer e eu nunca mais esqueci da vergonha que eu passei. Existem marcas que eu não quero, porque ver a marca de alguém já é suficiente para mim não reproduzir o erro. Mas existem marcas que estão em mim, cravadas no meu corpo, e que são necessárias para que a caminhada prossiga. Aí você está dizendo: David, o tsunami. Vocês ainda estão no tsunami? Todas as vezes que um tsunami acontece, dias antes o mar recua. Você não está entendendo, né? É exatamente isso que está acontecendo às vezes na sua história. O recuo é a formação de um grande tsunami que está vindo. Todo o processo que você tem reclamado é Deus recuando a sua história, para fazer você viver o extraordinário e o impossível aos olhos de todo mundo. E todos que viram o mar recuar verão o tsunami da presença de Deus sobre você. E aquilo que doeu vai ser bálsamo para alguém. Porque talvez você ainda não entendeu, lindo, mas 2022 será um tsunami na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o que o Brasil viveu em 2020, que o Brasil viveu em 2021, foi um recuo necessário para que 2022, se eu não crer nisso, eu não sei no que eu vou conseguir crer mais, irmão. Para que 2022 a gente viva uma revolução, um tsunami, uma glória poderosa de Deus sobre o nosso país. Eu quero profetizar que a tua casa será reestabelecida, o seu trabalho será reestabelecido, só que será melhor, será ainda mais próspero. Sabe, todas as vitórias que estavam estancadas virão sobre a tua casa como uma avalanche. Virão como uma avalanche. Grava essa palavra, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Jesus, é só o que queremos, Senhor. Te entender é difícil,
mas os teus sinais nos apontam caminhos para a compreensão. Se o que o Senhor está fazendo é um processo, nós vamos viver o processo. Se o que somos é uma flecha, pelo menos tu é o arqueiro, e tu nunca errou o alvo. Nos envia para o centro da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa o processo, eu quero a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu normalmente acabo agora. Normalmente eu já deveria ter saído. Mas alguém está perguntando dentro de si: e o José? A última vez que o Senhor falou dele, ele estava esquecido. E o Davi? A última vez que você falou dele, tinha um leão tentando matar, um urso, um gigante e um rei. O que aconteceu? Bom, José virou governador do Egito e Davi virou o rei de Israel.